Vamos acompanhar. Eu diria que eu já tenho discutido aqui na casa. Já tenho, em outros momentos, nós temos feito reflexões sobre isso. E agora, em função de que, agora em fevereiro, é o mês de volta às aulas, senhor presidente. É um momento de vida cotidiana que se reveste de uma importância e traz juntamente motivos para a preocupação. Milhões de estudantes que retornam às salas, naturalmente surgem as obrigações da aquisição de materiais escolares. Livros, cadernos, canetas, lápis, enfim, uma ampla lista de produtos que exigem o esforço financeiro das famílias brasileiras. Nesse cenário, mais uma vez, destaca-se a questão da carga tributária brasileira, cuja incidência eleva consideravelmente os custos com a educação, consensualmente considerada de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso país. Então, eu sei que tem que buscar no comércio, vai aqui, vai nas livrarias, onde é que é melhor, ver se compra por menor preço. É aquela disputa, porque os recursos ficam muitas vezes aquém, e os pais, às vezes, têm 2, 3 filhos, ou mais, que estudam e adquirir o material escolar, e isso tem que fazer uma peregrinação, e isso todos os anos, quando chega nessa época, mês de janeiro, começo de fevereiro, em função do reinício das aulas. É aquela via sacra de sempre. Mas o que eu quero dizer é em função de esses elementos, desses materiais escolares, eu quero só trazer uns dados para nós refletirmos em função da carga tributária sobre isso. Eu não sei se aí nós temos que pensar, muitas vezes a gente, claro que é para incentivar o desenvolvimento, a indústria, o emprego, nós aí retiramos o IPI de automóveis, retiramos o IPI disso, daquilo, mas a educação, o material que é indispensável, queira ou não queira, a diferença de um automóvel para uma caneta, um caderno, a criança, para aprender, se preparar para a vida, acho que há uma diferença, para a minha pessoa, eu acho que para a maioria, a diferença é extraordinária. Eu digo aqui que um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, revela o tamanho eu diria assim, da carga, da mordida do próprio leão, né, no caso. A caneta, por exemplo, tem carga tributária de 47%. Esse instituto que levanta. 47% da caneta. A agenda, quer dizer, apontador ou borracha, tem seu preço em 43% de tributos. Ao comprar um caderno, o consumidor destinará 35%, ou seja, mais de 1/3 do preço do produto, para o pagamento de impostos. Quer dizer, o quadro revela duas situações intoleráveis. Em primeiro plano, que impostos tão elevados incidam sobre produtos essenciais para uma área de valor reconhecido como a educação. Os preços atuais tornam o acesso a esses bens restrito a pessoas de maior poder aquisitivo. Para os que não dispõem de recursos, resta a dependência da ação pública na distribuição de materiais. A mesma ação pública da distribuição de materiais, que muitas prefeituras, muitos órgãos adquirem e distribuem, mas a carga tributária, os impostos, mesmo órgãos públicos conseguindo ou comprando, mas
não deixarão de essas empresas que fabricam, que fornecem para o setor público-privado esses materiais, essa carga tributária que acabei de dizer, que na caneta é 37%, no caderno é 35%, e assim por 43% em outros pertences para a educação, isso tem que pagar. E com isto vai adquirir menos cadernos, menos borrachas, menos canetas para poder atender, mesmo o poder público vai ter que pagar isso de quem fabrica, porque é uma exigência da tributação nacional. Por isso, como plano de fundo, mais uma vez, a necessidade é premente de uma ampla reestruturação do modelo tributário brasileiro, que hoje atua como forte limitador do crescimento econômico e da competitividade internacional. Vivemos uma permanente escalada das dimensões da carga tributária. Nos últimos 20 anos, passamos de pouco mais de 25% do PIB para os atuais 36%, incluídos aí os tributos federais, estaduais e municipais. Tal peso retarda e paralisa o desenvolvimento econômico. O fenômeno atinge frontalmente os empreendedores, que veem seus custos de produção elevados e são obrigados a repassá-los ao consumidor, reduzindo sua competitividade em relação aos concorrentes internacionais. Na outra ponta, acuados pelos preços elevados, os consumidores acabam gastando menos por terem sua capacidade aquisitiva reduzida pela mordida do leão. Vale lembrar ainda que nosso sistema privilegia os impostos indiretos, que tributam ao consumo e atingem mais a parcela de menor poder aquisitivo, em detrimento dos impostos diretos, que incidem sobre renda, proporcionando mais justiça social. Acreditamos que, com a racionalização do sistema, é possível fomentar o crescimento sem impacto das finanças públicas. Se implantada de forma gradual, uma reforma tributária possibilitará um novo ciclo virtuoso. A desoneração permitirá aumento de produção e de consumo, em casos especiais, claro que não pode ser em tudo, em casos que mais demandam, aquilo que é básico, aquilo que ajuda, como no caso da educação. Então, a desoneração permitirá aumento de produção e de consumo, juntamente com a geração de empregos e renda. Com isso, eleva-se também a arrecadação tributária, calcada no volume de operações, ao invés da elevada carga. Se somarmos a isso uma nova forma de arrecadação, que deixe de lado o verdadeiro emaranhado legal com que convivemos hoje, não há dúvidas que ganharemos igualmente na produção. Nunca é demais lembrar, o tempo gasto pelas empresas de médio porte, apenas para dar conta da barafunda de papéis e procedimentos burocráticos para pagamento de seus tributos, é de 2.600 horas anuais. O campeão mundial. Nós somos campeão mundial em horas para pagar consultorias a mais, para desvendar o emaranhado da legislação brasileira, das contabilidades, das questões que alteram as leis, a burocracia, e isso nós gastamos no Brasil, é o que mais gasta, 2.600 horas, que corresponde a mais de 3 meses de atividade nesse sentido. São mais de 3 meses e meio, de esforços dedicados exclusivamente a destrinchar a papelada. Apenas para termos uma base de comparação, em nosso vizinho Uruguai, as empresas consomem 310 horas para desembaraçar suas obrigações tributárias. Nos Estados Unidos, são 175 horas e na Inglaterra, apenas 110 horas anuais. Então, não tem nem comparação com o que nós gastamos para entender a questão burocrática aqui no país. E isso gera custos, e isso prejudica as nossas empresas para concorrer com aquelas que são internacionais na competição, inclusive, da produção e na competição de colocar no mercado internacional. O mesmo aqui dentro, porque elas vendem para cá e para nós o custo torna-se muito elevado. Então, o combate à burocracia deve caminhar lado a lado com a redução da carga.
São problemas contíguos que devem ser atacados conjuntamente. Dessa forma, senhor presidente e nobres colegas, funda-se um dos elementos vitais ao crescimento econômico de longo prazo, juntamente com o investimento constante em infraestrutura. O exemplo norte-americano, nesse sentido, deve ser observado. Mesmo atravessando uma grave crise financeira, fica muito mais fácil retomar o crescimento quando as bases já estão erigidas. O Brasil, para finalizar, o Brasil dispõe de plenas condições para pavimentar esse caminho, especialmente com a proximidade do pleito eleitoral. Não tenho dúvidas que o tema estará na pauta de candidatos e eleitores nos próximos meses. E por isso que eu trago na tarde de hoje essa reflexão, caro presidente e nobres colegas, sobre, de início, que só ia acontecer praticamente todos os anos, quando iniciam as aulas. Isso não é só nisso, mas é o que está muito presente agora, né, a questão de material escolar. E acho que essa revisão, esse pensarmos nisso, para ajudarmos, aonde desonerar, onde ajudarmos, aonde vermos, como fazer com que tenhamos condições de oferecer questões básicas, como no caso do ensino, como no caso das pessoas que têm menos poder aquisitivo, para poder enfrentar essas demandas todas. Então, trago isso para falar mais uma vez, resumindo, sobre a carga, sobre a questão burocrática do Brasil, que tudo isso ajuda, senhor presidente, nobres colegas, a encarecer, a criar dificuldades. E isso nós precisamos para poder enfrentarmos um país mais aberto, mais preparado, inclusive aos olhos do mundo. E eles observam isso, se as bases estão bem erigidas, se são sólidas, para olharmos mais além do horizonte, um pouco além do horizonte. Isso é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas. Cedo a palavra, como orador inscrito.